Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Baixe já o OneFootball para você ter tudo aí na palma da sua mão, receber as notificações, acompanhar os jogos minuto a minuto. Você pode acompanhar também o campeonato alemão gratuito. Então tá aí, cara, o link está na descrição desse vídeo e acompanhe os estaduais, né? Vai começar também os estaduais, você pode acompanhar tudo minuto a minuto aí no aplicativo do OneFootball e o melhor de tudo, que é de graça. E aí, você estava com saudade de ver o Flamengo em campo? A temporada para o Flamengo começa hoje, no dia 12, quinta-feira, no estádio do Maracanã. 9h30 começa a temporada 2023 para o Flamengo. Flamengo e Audax, Campeonato Carioca. Vou deixar o convite para você que está aqui nos acompanhando. Por volta de 8h35, começaremos, né? Abriremos a nossa live lá no Maracanã, direto do Maracanã. Estaremos lá na tribuna, o canal estará lá. Então acompanhe aqui com a gente já com a escalação, né, do Mário Jorge na mão. A gente faz aqui, mas a gente já vai passar um pouquinho por ela e vamos falar um pouco sobre o Flamengo, que vai matar a saudade, que vai voltar a campo, e agora a temporada 2023, uma temporada que tem muitas expectativas. Que Flamengo é este que vai a campo? É um Flamengo, né, um Flamengo jovem, é um Flamengo que começa com essa garotada, como começou há umas temporadas anteriores. Agora, é uma garotada que tem que aproveitar essa oportunidade. Não é jogo festivo, não é jogo de homenagem, não é jogo para apenas pai, mãe e empresário ficarem orgulhosos que estão vendo lá a cria jogando dentro do campo. É uma oportunidade. Dificilmente, qualquer um desses garotos que a gente vai passar aqui, que vão começar como titulares, ou porventura os que vão, né, podem entrar no segundo tempo, eles serão titulares ao longo da temporada. Dificilmente. Contudo, eles podem ser peças importantes dentro do grupo, dentro do elenco. Sobretudo, um elenco esse que a gente sabe que o Flamengo vai fazer cerca de 80 jogos, e a gente sabe que o Vitor Pereira, em algumas posições até, pode ser que ele faça mudanças. Então vai variar bastante, quem sabe eles não podem aproveitar. Essa é a lista, né, dos jogadores relacionados, são jovens jogadores, né, do Flamengo ali sendo relacionados, como vocês podem ver, né, tem ali o retorno do Noga, né, ele que havia sido emprestado, os nomes mais conhecidos, né, o Matheus França, o Vitor Hugo, e também tem ali o Matheus Cunha, e a gente tem que falar sobre o Matheus Cunha, porque ele vai ser, né, o goleiro titular do Flamengo. O Flamengo negociou o Hugo, né, o Hugo acabou sendo negociado para o futebol japonês, o Flamengo vai vender para o Vissel Kobe, já está, né, sacramentado, assim como já está sacramentado também, né, esse pré-contrato do Flamengo com o Varela, que assinou um pré-contrato com o Flamengo até 2025, inclusive o próprio Flamengo já divulgou nas suas redes sociais. Mas o Matheus Cunha, vamos passar aqui a escalação do Flamengo? E aí a gente fala individualmente sobre esses jogadores, e aí a gente passa, lógico, pelo Matheus Cunha. No gol é ele, né, Matheus Cunha. Na lateral direita, o Wesley, a zaga com o Noga e o Cleiton. Na lateral esquerda, Ramon, outro jogador que acaba retornando, né? E ali o meio-campo com o Igor Jesus, à frente da defesa, possivelmente um 4-1-4-1, né? Veremos ali com Vitor Hugo, Thiaguinho, Matheus França, ali com o Ayrton e com o Mateusão, fechando ali um pouco mais à frente. Começando então, vamos lá, pelo goleiro, Matheus Cunha. Ele que vai ser um goleiro reserva do Flamengo, um goleiro imediato em caso de ausência do Santos. Uma vez que essa indefinição já era meio que provável, né, dessa falta, né, de conversa, essa falta de diálogo que há entre o agente com o Rossi, aí entrou o Flamengo com a diretoria do Boca Juniors. Dificilmente haverá ali um desfecho, né, para ele sair antes, para ele vir logo pro Flamengo Rossi. Então, possivelmente, o Matheus Cunha será então o reserva imediato. Ele pega ali agora o espaço deixado pelo Hugo Souza. Então, em caso de suspensão, lesão, qualquer outra coisa, bata na madeira aí, entraria o Matheus Cunha. Então, uma oportunidade muito boa já para o Matheus Cunha. Na lateral direita ali o Wesley, né, tá já recebendo ali alguns poucos minutos, tá, mas na base, o Noga, que teve um empréstimo, participou do Flamengo, aquele Flamengo do Domi ali, acabou atuando em alguns jogos e tal, foi emprestado, jogou um jogo ou outro, retorna, Noga inclusive já fez jogo pela Libertadores, retorna desse empréstimo, é uma oportunidade ali para ele que é um zagueiro mais pelo lado direito, é um zagueiro que acabou se notabilizando por ser um pouco mais rápido, mas não foi bom, a verdade foi essa, a temporada 2022 pro Noga não foi nada boa. Cleiton, o Cleiton, eu tenho um capítulo muito curioso com o Cleiton, que estávamos lá, né, acompanhando, cobrindo o jogo em Conselheiro Agostinho, né, no Flamengo e Madureira, e o Cleiton era o zagueiro do Paulo Souza na ocasião,
na vitória do Flamengo sobre o Madureira por 2-1. Madureira abre o placar no início e o que o Paulo Souza tava esculachando o garoto e pedindo ali porque ele não tava meio que acompanhando a linha, né? Tinha uma mudança ali de lógica, né, do Flamengo, não tinha bola, de um 3-4-2-1 e tal, e aí ele tinha que adiantar um pouquinho para cobrir. Tá, o garoto teve um pouco de dificuldade e foi até descartado depois pelo Paulo Souza, poucos minutos recebeu. Ramon, mais um lateral, esse havia uma certa expectativa, teve alguns problemas e tal, saiu do Flamengo, foi emprestado, no Bragantino jogou, depois não jogou mais, muita oscilação, continua um Ramon muito oscilante, volta agora para o Flamengo, oportunidade ali, apesar de ter o Felipe Luiz, o Ayrton Lucas, o Ramon, que já tem ali mal comparando, um estilo um pouco mais semelhante ao do Ayrton Lucas, né, o que seria até então o lateral reserva do Flamengo. Igor Jesus é o primeiro volante, já jogou também um pouquinho no Flamengo, né, alguns minutos, inclusive entre os profissionais. Vamos lá, vamos pular aqui o Vitor Hugo, a gente fala do Vitor Hugo daqui a pouco. Thiaguinho, né, esse meia que joga mais aberto, possivelmente o Mário Jorge vai jogar num 4-1-4-1, então nós vamos ver o Thiaguinho mais espetado ali por um lado, porque no outro estará o Verton, inclusive ele jogou e estava jogando até com o Dorival, né, no final, fez gol naquela partida muito ruim, muito abaixo do Flamengo, naquele empate contra o Juventude, ele foi o autor do gol, é um desse ponta, atua mais pelo lado direito que na montagem do elenco do Flamengo, o Flamengo vai ter um certo problema ali, fica na cara que o Flamengo quer buscar, né, quer fazer uma contratação ali pelo lado direito, de acordo até com esses nomes que vão sendo muito especulados. E mais à frente, o Mateusão. Muita dificuldade, né? Mostrou muita dificuldade. Mateusão, que ali meio que tinha que substituir o Pedro naquele time do Dorival. Então o primeiro cartão de visitas dele foi muito abaixo. Tinha voluntariedade ali e tal, mas muita perna em alguns momentos, para ser bem sincero, muita perna. E aí vem Vitor Hugo e Matheus França. Esses dois, a gente já tá falando de um nível de exigência maior. São jogadores que já são mais experimentados, são jogadores que já atuaram bastante no ano passado junto com os profissionais, já tiveram mais essa experiência de jogar na categoria profissional. O Vitor Hugo, que era experimentado pelo Dorival numa espécie daqueles dois volantes que ele usava à frente, né? Usava ali mais ou menos uma trinca ali, e aí o Vitor Hugo atuava pelo lado direito, aí atuou bastante pelo lado esquerdo, o que é bem diferente quando a gente vê o Vitor Hugo na base, né? Como a gente acompanhou o Vitor Hugo na base, que era mais aquele jogador mais à frente, que pisava mais na área, em alguns momentos jogando como um segundo atacante, jogando como um camisa 10. O que nós vimos do Vitor Hugo em 2022 ali com o Dorival Júnior, o Dorival utilizava mais como um meio campista, mais como um volante, o que não era tanta dele se a gente o comparasse na categoria, né, no sub-20 ao lado aí dessa garotada. Então é um jogador que a gente já tem que ter um nível de exigência maior, já é muito mais experimentado. Assim como o Matheus França. O Matheus França que foi uma espécie ali pro Dorival Júnior, né, em 2022 como um coringa ali no ataque, né. Ele era um falso centroavante quando era necessário, quando tinha que ter centroavante era o próprio Matheus França, ele que vinha trabalhando na categoria de base também numa linha um pouco mais atrás, também era um pouco meia. Já trabalhou mais aberto pelos dois lados, né, já trabalhou também como segundo atacante, mas essa função de centroavante, a gente não viu tanto o Matheus França ser tão experimentado assim na categoria, né, na categoria inferior. É um Mateusão, né? Então, mas com o Dorival a gente se acostumou a ver o Matheus França entrando um pouco mais dentro da área, o Matheus França como ali um falso, vamos chamar assim, né, de um falso centroavante. Matheus França, assim como o Vitor Hugo, mais experimentado, quando entrava tem oportunidade, estava marcando gols e tal, nos profissionais, então, obviamente, o nível de exigência para eles é maior e a possibilidade de formação do elenco também é muito grande. Então, para Matheus França, para Vitor Hugo, Matheus Cunha, obviamente, e dependendo ali quem vai jogar ali aberto pelo lado direito, pode se tornar uma dessas opções para complementar e fechar esse elenco para o Vitor Pereira. Então, até logo mais, galera, nossa live, então por volta de 8h30, 8h35, a gente está começando direto lá do Maracanã. Conto com a sua presença, conto com a sua participação. Tamo junto, um forte abraço a todos e tchau, tchau.